Fala galera, que é o Ryo e hoje eu quero ensinar para vocês redação do começo até a nota 900 ou mais. Esse mega aulão que eu vou dar para vocês, na verdade é um programa de estudos para você que já tentou estudar redação antes e não conseguiu. A maioria das pessoas, quando eu digo maioria das pessoas, eu acho que, sei lá, 99% das pessoas, quando vai aprender redação, tem o ímpeto de fazer o seguinte: pega a folha de papel, escreve uma redação completa, mesmo que você não tenha o costume de escrever. Esse processo demora muito tempo. Você vai ficar 1 ou 2 horas tentando escrever uma redação. E no final das contas, você vai ver que ela não ficou boa o suficiente. Se você mandar para algum amigo seu ou lá no meu Discord para alguém corrigir, você vai ver que realmente ficou uma grande porcaria. As pessoas vão começar a comentar um monte de coisas. E esse processo de escrever a redação completa é um tiro no pé, porque fica impossível de você descobrir o que melhorar ou como começar a melhorar, porque são tantos erros que não tem como você se organizar no seu processo de estudo. Então o que eu quero apresentar para vocês é o Redação de Virada, que é um estudo de redação por etapas. Vão ser 15 etapas que você vai utilizar para estudar. Vou explicar essas etapas aqui no YouTube, mas principalmente eu fiz um PDF todo detalhado com atividades, o que você tem que aprender, e o link vai estar aqui na descrição. Esse material, infelizmente, ele não é gratuito, ele faz parte do Enem de Virada. Quem perdeu a matrícula do Enem de Virada, então perdeu esse arquivo, mas pode conseguir ele por fora aqui durante esse vídeo, tá certo? E ele tem um preço super simbólico, né? Vai custar 30 e poucos reais, coisa que eu acho que qualquer um pode conseguir. Ó, vamos lá. Primeira etapa, primeira parte do nosso estudo vai ser estudar de forma específica as competências da escrita. Nesse processo de estudo, você vai estudar cerca de 15 minutos por dia, todos os dias. Claro que 15 minutos por dia, sempre as pessoas falam assim, mas é relativo, tá? Porque 15 minutos para uma pessoa que realmente está lá escrevendo, que realmente está tentando estudar, tem um efeito. Agora, 15 minutos para uma pessoa que fica olhando para a folha, 10 minutos escreve 5 minutos, tem outro efeito. Então, coloca isso na cabeça que depende do seu processo, né, da sua produtividade. Bom, etapa 1 e 2, como que todo mundo deveria começar a aprender a escrever, que é começar gostando de ler e gostando de escrever. Isso tem que ser desenvolvido em você. Se não foi até hoje, você tem que desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita. Não tem como você fugir disso. Você pode, claro, utilizar um modelo de redação para tentar tirar uma boa nota, mas você vai continuar analfabeto na sua vida, o que é triste. Então, assim, é importante você gostar de ler e escrever. Como que a gente vai fazer isso? Você vai pegar temas que você goste, certo? Por exemplo, uma opinião sobre um jogo, sobre um filme, sobre uma série que você gostaria de emitir. Você pode escrever o que você quiser sobre política, religião, filosofia, reflexões sobre a sua vida triste. Só que tem que ser alguma coisa que você tenha vontade de comunicar. E a grande questão é essa: escrita é comunicação. É uma ferramenta que a gente vai utilizar para comunicar pensamentos, sentimentos, ideias e o que for. Eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para se comunicar, porque nas redes sociais a gente percebe o quanto que as pessoas querem comentar sobre as coisas. Então, pega esse seu desejo e começa a escrever textos no papel, tá certo? É muito importante que você comece a treinar no papel, ao invés de fazer lá no computador ou no celular. É diferente o processo. Então, vai lá e escreve no papel, porque no Enem você vai fazer no papel também. Então, aqui você vai escrever sem frescura, sem ficar se preocupando se a gramática está certa, com vocabulário, querendo enfeitar o seu texto. Não, só pega o gosto pela escrita. Comece a escrever de forma que vai chegar um momento, e não vai demorar, tá? Vai demorar tipo 1 ou 2 dias para você fazer isso daqui, em que você vai sentir vontade de querer escrever alguma coisa. Tipo uma ideia e tal, vou escrever um parágrafo sobre isso. Eu assisti um filme aqui, vou escrever alguma coisa sobre isso. Você pode escrever também, claro, numa rede social, onde você quiser, mas o importante é pegar o gosto pela escrita. Tá? Sobre a leitura também é muito importante, porque as duas habilidades, elas são ligadas uma na outra. Não tem como você escrever bem se você não lê uma pessoa que escreve bem. Então é importante você também começar a ler alguma coisa. Não precisa ser um livro completo. Você pode ler, por exemplo, notícias em algum site, você pode ler alguns artigos, você pode ver... tem vários sites que tem coisas interessantes para todos os gostos. Qualquer área que você imagine, você vai encontrar um site com artigos, com notícias que são do seu interesse.
Então pega o gosto pela leitura e começa a ler pensando na escrita também. Como que aquela pessoa está expressando as palavras dela, as ideias dela? Como que está organizado o parágrafo? Onde que ela coloca vírgula? Por que você faz diferente? Né? Então começa a perceber isso daqui. Tá? Não se preocupa com perfeccionismo, nem nada do tipo. Dessa etapa até o momento que eu falar para você se preocupar com vocabulário, estrutura, etc., né? Você não vai se preocupar. Próxima etapa. Depois que você começou a pegar o gosto, que vai demorar 1, 2, 3 dias, você vai chegar na etapa 3, 4 e 5. Quais são essas etapas? Essas etapas aqui são as etapas onde a gente vai começar a aprender e estudar análise sintática. Por que que isso é importante? Porque ela é a estrutura da nossa escrita. A gente escreve, a maioria do que a gente vai escrever, do que a gente vai ler, são orações. Não aquelas religiosas, mas aqui no nosso texto, uma oração, né, do texto. E essa oração ela tem uma estrutura, e você tem que entender essa estrutura. Como que ela é estruturada, quais são as possibilidades de estruturação de uma oração, e como que você faz para expressar a ideia que você está tendo ali. Quando você cria consciência do que está sendo feito, fica mais fácil de você escrever melhor. Então, a análise sintática é a etapa 3, a primeira coisa que você vai fazer nessa parte do processo, tá certo? Você já está escrevendo algumas besteirinhas lá, suas, né, sem compromisso, e agora você vai começar a escrever de forma consciente. Então você vai pegar, você vai estudar análise sintática, o básico, e vai começar a escrever algumas coisas. Você vai aprender a escrever orações. Depois o próximo passo, etapa 4, você vai aprender a conectar orações. Então você vai começar a estudar sobre orações subordinadas, orações coordenadas, né? Então você vai começar a ligar ideias através das orações. E por fim, a última etapa aqui, você vai também aprender sobre concordância. Porque o que seria concordância? Sabe quando alguém fala assim, nós foi no shopping? Então assim, nós foi, entende? Nós é o que? É plural, várias pessoas, e foi é uma pessoa só. Então a quantidade, o número que está sendo descrito ali não bate uma com a outra, não existe concordância de número. Então você vai começar a estudar sobre isso, concordância de número, concordância de gênero, concordância de grau e por aí vai, tá bom? Aprendeu a escrever um pouco melhor, começou a entender a teoria, você vai começar a aprofundar o quê? Agora a gente vai começar a aprofundar no processo realmente da escrita. Então a etapa 7 é uma etapa onde a gente vai começar a tirar as ideias da nossa cabeça e aprender a colocar essas ideias no papel. A maioria das pessoas faz assim, tem uma ideia e já vai escrevendo. Escreve e aí sai uma porcaria, porque ela não conseguiu planejar antes. Ou então ela fala assim, eu não consigo escrever o que eu penso. Ou então ela vai falar assim, eu não consigo ter as ideias para escrever. Por que isso acontece? Porque ela nunca fez esse treino aqui de seleção de ideias. Como que seria a seleção de ideias? Você vai pensar nas ideias independente da escrita. Porque a escrita, qual que é o negócio? A escrita ela tem uma estrutura, ela tem uma sequência, ela tem suas regras. E quando você pensa através de uma mente mais lógica, a sua parte criativa fica de lado. Então você tem que trabalhar esses dois lados de forma independente. Então vamos pegar um assunto, vamos começar a pegar agora assuntos do Enem, por exemplo. Então, por exemplo, educação, inteligência artificial na educação. E o que você vai fazer? Você vai pegar sua folha de papel e você vai escrever não um texto, mas você vai escrever palavras, você vai escrever ideias que você vai ter na cabeça sobre isso. Ah, o que tem de legal da inteligência artificial na educação? O que tem de ruim? Quais são os motivos? Quais são as consequências? Para onde que isso vai? Pô, será que tem algum filme sobre isso? Você vai escrever, você vai fazer um brainstorm, que a gente chama, né? Que é uma tempestade de pensamentos, de ideias. Você vai colocar lá de qualquer jeito no papel. Feito isso, você pode selecionar algumas ideias e falar, oh, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é uma porcaria. Vamos tirar de lado. Você vai selecionar as ideias e aí depois você vai pensar, como que eu pego essas ideias e começo a transformar em texto? Então você vai começar agora a estruturar através das orações que a gente aprendeu antes. A gente vai começar a aprender a colocar em texto. Agora que eu reparei aqui, tá faltando alguma etapa, né? Etapa 6. Ah, tá. Tá bom. Na verdade, tá aqui seria etapa 3, 4, 5 e 6, tá bom? Desculpa. Faltou ali o 6 no número.
E aqui você vai começar a escrever. Você não precisa se preocupar com a estrutura do texto. Eu quero que você só emita uma opinião, você escreva alguma coisa sobre o tema selecionado. Não se preocupe em escrever a redação completa e tampouco escrever um parágrafo. Por exemplo, então, agora estamos tendo esse problema da qualidade do ar. Então vamos escolher o tema de queimadas. Como que queimadas são um problema para o Brasil? Então a gente vai pensar em algumas coisas e a gente vai começar a escrever. Só isso, de forma livre, tá bom? Etapa 8. Agora a gente vai começar a adentrar nos modelos de redação do Enem. Quando eu quero dizer modelos, eu quero dizer assim, a estrutura, os elementos que estão presentes para você compor uma redação para o Enem que tire 900 mais até 1000. Como que a gente vai fazer isso daqui? Esse cara aqui, que é o Lucas Felp, a maioria de vocês deve conhecer, ele publicou diversas cartilhas de redação nota 1000 na internet. Então, se você escrever Lucas Felp no Google, você vai encontrar as redações nota 1000, não dele, né, de todos os estudantes que tiraram nota 1000 nos últimos anos. Então, vai lá e baixa e começa a ler essas redações. E nessa etapa, você vai mais ler e analisar redações do que escrever. Então, você vai ler a redação, tentar entender a estrutura, tentar entender como que foi escrito, quais recursos linguísticos foram utilizados para fazer aquela redação, para você ter uma ideia do que você tem que fazer daqui para frente. Né? Feito isso, a gente vai começar a utilizar essa compreensão nas etapas 9, 10 e 11, que é o quê? Introdução, desenvolvimento e proposta de intervenção. Então aqui a gente vai estudar e vai fazer cada uma dos parágrafos, das partes do texto separadamente. A primeira parte você vai fazer só introduções. Você vai ver as redações de nota 1000, como que foi feita a introdução, você vai entender a estrutura, o que foi colocado em cada parte, vai entender o padrão, que fica muito claro depois que você lê algumas redações, e você vai escolher um tema e começar a escrever introduções, beleza? Então, 15 minutos por dia, vai lá, escreve uma introdução. 15 minutos do dia sobrou, vai lá e escreve uma introdução. Você não precisa estudar só 15 minutos por dia, mas o que eu quero dizer é que o estudo de redação ele vai ser rápido. Ele não vai te custar muita coisa no seu dia. Então, sempre que você ficar livre, vai lá e escreve uma redação para você... Escreve uma introdução para você ir melhorando, ok? Então, vai lá, fica 1, 2 dias escrevendo introdução, aprendeu, mais 1, 2 dias escrevendo desenvolvimento, aprendeu, mais 1, 2 dias escrevendo a proposta, né? E vai fazendo isso daqui. Estude, claro, cada um desses itens aqui. Vai lá dar uma pesquisada, não é difícil. Como escrever uma introdução para o Enem, como escrever um desenvolvimento para o Enem, como escrever uma proposta de intervenção para o Enem. Vai lá, estuda, vê a nota 1000, como é que funciona e tenta replicar, beleza? E claro, nesse meio aqui todo, é muito importante que você estude os conectivos entre as orações e também entre os parágrafos, né? Então, quando você começar o desenvolvimento, você tem que meio que conectar o desenvolvimento com o parágrafo anterior que você escreveu anteriormente. Claro, cada um desses parágrafos você vai fazer separadamente, tá bom? Etapa 12, próxima etapa, a gente vai ver algumas coisinhas de texto dissertativo argumentativo. O que é mais importante aqui? É que você entenda que os textos têm que ser impessoais, ele não pode estar escrito como exemplo, por exemplo, eu acho que as queimadas fazem mal para a saúde. Não, segundo a ciência, né, os poluentes emitidos pelas queimadas fazem mal para a saúde. Então você vai escrever de forma impessoal, sempre tentando trazer ali fatos e dados e argumentos para o seu texto, certo? Então dá também uma pesquisada sobre isso, muito rápido, muito simples, achou um artigo, achou um videozinho, entende, e o que você vai fazer? Você vai escrever agora, pensando de forma consciente no modelo dissertativo argumentativo, na norma padrão, e você vai avaliar os seus textos anteriores para ver como que você poderia mudar se você não colocou alguma coisa fora desse modelo dissertativo argumentativo, certo? A partir de agora, etapa 13, a gente vai começar a estudar a redação completa. Agora sim, vira a chave e você vai começar a estudar as redações por completo. Você vai escrever 1, 2 ou mais redações, se você tiver tempo, por semana. Isso vai ser mais ou menos 3 horas por semana. Você vai demorar 1 hora por redação, mais ou menos, certo? Então, como que você vai fazer? Simplesmente escrever a redação completa. Escreve todos os parágrafos, tenta escrever em 30 linhas, pega uma folha, né, realmente ali para você escrever em 30 linhas,
cronometra o seu tempo, para você demorar 1 hora por redação, escolhe um tema de redação, lembrando também que eu acabei não falando, que é importante, em todo esse processo de estudo até agora, se você não sabe sobre alguma coisa, você pode colar da internet, você pode pesquisar. Então, assim, eu não sei nada sobre queimadas, eu não sei nada sobre poluição do ar, como é que eu vou escrever? Eu não lembro de um filme sobre isso. Procura na internet, faz uma pesquisa, vai lá, vê o que você encontra. Tem o filme Avatar, que fala de proteção da natureza, que estão derrubando as árvores, tá? Vamos utilizar. Quem que fez mesmo o Avatar? Quem que é o diretor? Não lembro. Vai lá, procura no Google, entende? Porque nesse processo aqui, não importa se você sabe sobre o escritor, sobre o diretor, se você sabe nada disso. O que importa agora é você aprender a escrever redação. A gente não está testando a sua memória, a gente não está testando o seu repertório cultural. Lembra, a gente está separando as coisas em partes. Então agora, o objetivo é treinar a escrita da redação completa. Você ter esse feeling de escrita da redação completa. Né? E aí você vai tentar também corrigir as redações. Dá para corrigir com inteligência artificial, dá para corrigir no cursinho que vocês fazem, provavelmente, ou dá para você mandar num servidor de estudos e pedir para alguém ajudar e corrigir a sua redação, beleza? Etapa 14, repertório. O que é o repertório? É um aglomerado de recursos que você pode utilizar na redação. Então, assim, como eu já disse, até agora você poderia pesquisar as coisas. A partir desse momento, você vai criar o seu repertório com coisas que você vai tentar memorizar, estudar e memorizar para você utilizar na sua redação. Isso envolve modelo de redação, citações, pensadores, conectivos, vocabulário, tudo isso você vai estudar a partir desse ponto, beleza? E a última etapa, a etapa 15, agora que você já cumpriu praticamente tudo, você vai olhar para os seus textos e vai reescrever de forma diferente e melhorada. Você vai ligar o seu olhar crítico para a sua própria escrita e você vai começar a reescrever de outra forma. Você vai tentar reescrever de forma mais clara, você vai procurar erros que você teve lá, né? Se você teve repetição de algum termo no mesmo parágrafo, na mesma linha, vai lá e tenta reescrever de uma forma melhorada. Então isso daqui vai te ajudar a ter um senso crítico de como escrever melhor. Só você mandar uma redação para alguém corrigir e a pessoa já te mandar tudo pronto, não aguça o seu senso crítico. Você tem que ser capaz de melhorar sua redação sozinho. E a correção da redação, na verdade, ela só se faz válida quando você já sabe o que está fazendo realmente e falta pouca coisa para você alcançar a nota desejada. Quando você não sabe ainda bem o que você está fazendo, você deveria ser capaz de olhar sozinho para a sua redação e falar, olha, esse texto não está bom, aqui não está claro, eu mesmo não estou entendendo o que eu escrevi no meu texto. É muito fácil de você fazer isso, então você não precisa ficar corrigindo até que você chegue nessas etapas finais, tá bom? Então, é isso daqui que seriam as etapas do nosso estudo. Agora, só para finalizar aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu vou mostrar, né, o arquivo aqui de estudo que eu criei para ser utilizado. Então aqui tem as 15 etapas descritas, né? Eu vou te dizer o que você deve fazer, eu vou colocar aqui atividades, eu vou te explicar sobre sujeito, verbo, objeto, orações, eu vou te dar uma aulinha muito rápida aqui para você aprender e atividades práticas sempre para você fazer alguma coisa em cada dia. Então aqui você vai seguir. Claro que não é um dia por etapa, você pode demorar mais dias por etapa. Eu dou a instrução, enfim, tudo aqui vai estar aqui nesse documento aqui de todas as etapas, beleza? Incluindo links também, né, de sugestões para coisas que você pode inserir no seu repertório. Então eu vou deixar tudo aqui prontinho para vocês, tá bom? O link vai estar aqui na descrição para quem tiver interesse. Para quem for do Enem de virada já vai receber isso daqui, já vai estar lá num dos módulos, prontinho para vocês utilizarem. Tamo junto? Então é isso, gente. Espero que isso daqui tenha tirado a dúvida de vocês sobre como estudar redação. Boa sorte no Enem e não se esqueçam de entrar lá no servidor do Discord para tirar qualquer dúvida com a galera que está por lá já. Tamo junto, abraço e até a próxima.